O céu estava carregado naquela tarde de quinta-feira, com nuvens pesadas que prometiam chuva a qualquer momento. O vento frio de julho soprava pelas ruas estreitas do centro da cidade, levantando folhas secas e papéis velhos que dançavam no ar antes de cair novamente no chão sujo. Era o tipo de dia em que as pessoas apressavam o passo, encolhiam os ombros e olhavam apenas para seus próprios sapatos, ansiosas para chegar logo a algum lugar quente. Maria Aparecida tinha 52 anos, mãos calejadas de tanto esfregar pisos e um coração que ainda guardava a bondade apesar de todas as dificuldades que a vida havia colocado em seu caminho. Ela trabalhava como faxineira no grande edifício comercial da Avenida Paulista há quase 15 anos, sempre chegando antes das 6 da manhã e saindo apenas quando o sol já havia se posto. Seus uniformes azuis desbotados eram sempre limpos, mesmo que remendados em alguns lugares, e ela mantinha seus cabelos grisalhos presos em um coque simples e prático. Naquela manhã, Maria havia acordado especialmente cedo para preparar sua marmita com carinho. Não era um dia comum. Seu filho, Rafael, havia conseguido uma entrevista de emprego depois de meses procurando trabalho, e ela queria fazer algo especial para comemorar, mesmo que de forma simples. Cozinhou arroz soltinho, preparou feijão com tempero caprichado, fez um bife bem passado do jeito que gostava, refogou uma couve com alho e ainda arrumou espaço para algumas fatias de tomate fresco. Era mais comida do que normalmente levava, mas seu coração de mãe queria expressar a esperança que sentia. O dia de trabalho começou como sempre. Maria cumprimentou o porteiro, subiu pelo elevador de serviço até o 12º andar e começou sua rotina de limpeza pelos corredores e salas vazias. O prédio abrigava várias empresas, desde pequenos escritórios de advocacia até grandes consultoras financeiras. Ela conhecia cada canto daquele lugar, cada mancha difícil no carpete, cada vidraça que precisava de atenção extra. Por volta do meio-dia, quando as pessoas começavam a sair para almoçar e os corredores ficavam temporariamente mais vazios, Maria finalmente fez uma pausa. Pegou sua marmita de plástico desbotada, aqueceu no micro-ondas da copa de serviço e decidiu comer do lado de fora do prédio. Gostava de sentar-se em um dos bancos da praça próxima, onde podia observar o movimento das pessoas e respirar ar fresco, mesmo que fosse o ar poluído da cidade grande. Ela desceu pelo elevador de serviço, atravessou o saguão de mármore reluzente e saiu pela porta giratória para a rua. O banco que costumava usar ficava embaixo de uma árvore já sem muitas folhas, a alguns metros da entrada principal do edifício. Era um lugar tranquilo, longe do fluxo principal de pedestres que se apressavam pela calçada. Maria havia acabado de se sentar e abrir sua marmita quando o viu. Um homem estava encolhido no chão, encostado na parede do prédio ao lado, tentando se proteger do vento frio com alguns pedaços de papelão molhado. Suas roupas eram trapos sujos, os pés descalços mostravam feridas e calos, o rosto marcado pelo tempo e pelas ruas revelava uma magreza doentia. Ele tremia visivelmente, abraçando os próprios joelhos em uma tentativa inútil de se aquecer. Por alguns segundos, Maria olhou para sua marmita cheia, sentindo o cheiro convidativo da comida quente subindo e fazendo seu estômago roncar. Ela também estava com fome. Havia tomado apenas um café preto no café da manhã, economizando no pão para que o dinheiro durasse até o fim do mês. Mas seus olhos voltaram inevitavelmente para o homem tremendo no chão. Conhecia aquela sensação de frio que penetra até os ossos, de fome que dói no estômago vazio, de desamparo que faz o mundo parecer um lugar hostil e sem saída. Tinha passado por momentos difíceis em sua vida, especialmente depois que seu marido havia falecido há 10 anos, deixando-a sozinha com 3 filhos pequenos para criar. Lembrava-se das noites em que havia fingido não estar com fome para que as crianças pudessem comer um pouco mais, das vezes em que havia precisado escolher entre pagar a conta de luz ou comprar remédios. Maria fechou a marmita, levantou-se do banco e caminhou em direção ao homem. Seus passos eram firmes, mas seu coração batia acelerado. Não era medo do homem em si, mas uma mistura de compaixão e a consciência de que estava prestes a fazer algo que a deixaria com fome o resto do dia. O homem levantou o olhar quando ela se aproximou. Seus olhos eram fundos, cercados por olheiras escuras, mas ainda havia ali um lampejo de humanidade que não havia sido completamente apagado pelas ruas. Ele não disse nada. Apenas observou com uma mistura de desconfiança e curiosidade enquanto aquela mulher de uniforme azul se agachava diante dele. Maria abriu a marmita novamente e estendeu para o homem. Por um momento, ele simplesmente olhou para a comida sem entender, como se fosse algo irreal, uma miragem. Quando finalmente compreendeu que aquilo era real, seus olhos se encheram de lágrimas. As mãos do homem tremiam tanto que Maria teve que segurar a marmita enquanto ele começava a comer.
Ele engolia rapidamente, quase se engasgando, como alguém que há dias não via comida de verdade. Maria assistia em silêncio, sentindo um aperto no peito mas também uma estranha sensação de paz. Não havia arrependimento em seu gesto, apenas a certeza de que estava fazendo o que precisava ser feito. Enquanto o homem comia, Maria não percebeu que estava sendo observada. Do outro lado da rua, um carro preto de vidros escuros estava estacionado. Dentro dele, Marco Antônio Salvatori observava a cena com uma expressão difícil de decifrar. Marco Antônio tinha 28 anos e era o filho mais novo de Vittorio Salvatori, um dos homens mais poderosos e temidos da cidade. A família Salvatori controlava um império que se estendia por várias atividades, algumas legais, muitas não. Vittorio havia construído seu poder através de décadas de manipulação, intimidação e violência quando necessário. Era um homem que inspirava medo até mesmo naqueles que trabalhavam para ele. Marco Antônio havia crescido naquele mundo de poder e privilégio, mas também de paranoia e violência. Desde pequeno, havia sido preparado para assumir os negócios da família um dia. Foi educado nas melhores escolas particulares, aprendeu a falar 4 idiomas, estudou economia e direito, e foi treinado nas artes mais sombrias que mantinham o Império Salvatori de pé. Sabia como fechar negócios tanto em salas de reunião elegantes quanto em armazéns escuros. Conhecia os códigos, entendia as hierarquias, reconhecia os sinais de traição antes que se concretizassem. Mas crescer naquele mundo também havia cobrado seu preço. Marco Antônio havia aprendido desde cedo a não confiar em ninguém, a ver interesse e mentira por trás de cada gesto de bondade, a interpretar cada ação humana através das lentes frias do poder e do benefício próprio. Seu pai havia lhe ensinado que o mundo era dividido entre predadores e presas, e que mostrar fraqueza era o caminho mais rápido para a destruição. Naquela tarde, Marco Antônio estava voltando de uma reunião em um dos escritórios do edifício comercial. A reunião havia sido tensa, com ameaças veladas e promessas de consequências caso certos pagamentos não fossem realizados. Ele estava acostumado com esse tipo de interação, mas ultimamente vinha sentindo um cansaço que não conseguia explicar completamente. Talvez fosse o peso de viver sempre em guarda, de dormir com uma arma embaixo do travesseiro, de analisar cada pessoa que se aproximava como uma potencial ameaça. Quando seu motorista estava prestes a partir, algo chamou a atenção de Marco Antônio. Ele viu uma mulher de uniforme azul levantando-se de um banco e caminhando em direção a um morador de rua. Estava prestes a desviar o olhar, era uma cena comum na cidade, mas algo o fez continuar observando. Viu quando a mulher se agachou, quando abriu sua marmita, quando estendeu a comida para o homem no chão. Viu as mãos tremendo, a emoção no rosto do morador de rua, a expressão calma da mulher enquanto segurava a marmita para ele. E viu, acima de tudo, que aquilo não era um gesto feito para a plateia, não havia câmeras, não havia ninguém aplaudindo, não havia reconhecimento ou recompensa visível. Era simplesmente um ato de bondade pura. Marco Antônio ficou ali, sentado no banco de couro do carro, observando até que o morador de rua terminasse de comer. Viu quando a mulher pegou a marmita vazia de volta, sorriu gentilmente para o homem, e voltou para dentro do prédio sem olhar para trás. O morador de rua ficou ali, ainda sentado no chão, mas agora com uma expressão diferente no rosto. Não era mais apenas desespero. Havia algo que poderia ser descrito como gratidão, ou talvez esperança. Algo estranho aconteceu dentro de Marco Antônio naquele momento. Foi como se uma fissura tivesse se aberto na armadura que ele havia construído ao redor de seu coração ao longo dos anos. Por alguns segundos, permitiu-se sentir algo que há muito tempo havia aprendido a suprimir, admiração genuína por outro ser humano. Ele se pegou pensando em quantas vezes havia visto pessoas ricas fazendo doações públicas, posando para fotos com cheques gigantes. Falando sobre caridade em jantares beneficentes enquanto usavam relógios que custavam mais do que aquela mulher provavelmente ganhava em um ano. Mas nunca havia presenciado algo tão simples e tão profundo quanto aquele gesto de dividir uma marmita com um estranho. Marco Antônio pediu ao motorista que esperasse. Ele desceu do carro e atravessou a rua, aproximando-se do porteiro do edifício. Era um homem corpulento de uniforme cinza que olhou para Marco Antônio com a deferência automática que pessoas como ele recebiam. A pergunta foi direta. Quem era aquela mulher de uniforme azul que havia acabado de entrar? O porteiro reconheceu a descrição imediatamente. Maria Aparecida, faxineira, trabalha no prédio há 15 anos, uma pessoa boa, sempre educada com todo mundo. Marco Antônio agradeceu e voltou para o carro, mas sua mente estava longe. Durante o resto daquele dia e nos dias seguintes, Marco Antônio não conseguiu parar de pensar na cena que havia presenciado.
Era absurdo, ele sabia. Tinha questões importantes para resolver, negócios complexos para gerenciar, ameaças reais para neutralizar. Mas sempre que fechava os olhos, via aquela mulher dividindo sua comida com um estranho. Ele começou a fazer perguntas discretas. Através de seus contatos, descobriu mais sobre Maria Aparecida. Viúva há 10 anos, 3 filhos, todos adultos agora. O mais velho trabalhava como mecânico em uma oficina na Zona Leste, a filha do meio era caixa de supermercado, e o mais novo, Rafael, estava desempregado há 8 meses. Ela ganhava pouco mais que um salário mínimo, morava em uma casa simples alugada em um bairro distante, e pegava 2 conduções para chegar ao trabalho todos os dias. Quanto mais Marco Antônio descobria sobre Maria, mais sua admiração crescia. Aquela mulher não tinha quase nada, mas havia dado metade de sua comida sem hesitar. Não foi um gesto calculado, não foi uma estratégia. Foi simplesmente bondade. Algo começou a mudar em Marco Antônio. Ele se viu questionando coisas que sempre havia aceitado como verdades absolutas. Será que seu pai estava certo sobre o mundo ser apenas predadores e presas? Será que gentileza era realmente fraqueza? Será que havia outra forma de viver que não fosse através do medo e do poder? 2 semanas depois do incidente da marmita, Marco Antônio tomou uma decisão que o surpreendeu. Ele iria falar com Maria Aparecida. Não sabia exatamente o que diria, não tinha um plano claro. Apenas sentia que precisava conhecer aquela mulher, entender o que a motivava, talvez encontrar respostas para perguntas que nem sabia direito como formular. Ele voltou ao edifício em uma tarde de terça-feira, desta vez sem motorista, dirigindo ele mesmo um carro discreto. Vestia roupas simples, jeans e uma jaqueta escura, nada que chamasse atenção. Entrou no prédio, após uma breve conversa com o porteiro que incluiu uma nota generosa trocando de mãos, descobriu que Maria estava limpando o 8º andar. Marco Antônio subiu pelas escadas, querendo tempo para pensar. Quando chegou ao 8º andar, ouviu o som de um aspirador de pó vindo de um dos corredores. Seguiu o som e a encontrou trabalhando em uma das salas vazias, concentrada em sua tarefa. Ele ficou parado na porta por alguns momentos, apenas observando. Maria trabalhava com eficiência, mas também com um certo cuidado. Não era apenas um trabalho mecânico. Ela ajeitava os objetos nas mesas com delicadeza, organizava papéis que haviam caído, até mesmo regava uma plantinha que parecia estar precisando de atenção. Quando Maria finalmente notou sua presença, ela se assustou levemente, virando-se rapidamente. Seus olhos encontraram os de Marco Antônio, e por um momento, ambos simplesmente se olharam. Marco Antônio quebrou o silêncio primeiro, desculpando-se por assustá-la. Disse que precisava falar com ela, se ela tivesse alguns minutos. Maria olhou para ele com uma mistura de curiosidade e cautela. Não era comum que pessoas bem vestidas procurassem especificamente por ela, especialmente homens que ela não conhecia. Mas havia algo no olhar daquele jovem que não parecia ameaçador. Então ela concordou, desligou o aspirador e convidou-o a sentar em uma das cadeiras da sala. Ela mesma permaneceu de pé, ainda segurando o cabo do aspirador como se fosse uma âncora. Marco Antônio não sabia exatamente como começar. Todas as palavras que havia ensaiado mentalmente pareciam inadequadas agora. Então decidiu ser direto. Disse que havia visto o que ela fez há 2 semanas, quando dividiu sua marmita com um morador de rua. Maria piscou, surpresa. Não esperava que alguém tivesse notado, muito menos que alguém viesse falar com ela sobre aquilo semanas depois. Ela deu de ombros. Um gesto simples que dizia mais do que palavras. Disse que não foi nada demais, que o homem estava com fome e frio, e ela tinha comida para dividir. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Marco Antônio balançou a cabeça lentamente. Não, nem todo mundo teria feito o mesmo. Na verdade, na experiência dele, quase ninguém faria o mesmo. A conversa fluiu de uma forma estranha e inesperada. Marco Antônio se viu fazendo perguntas sobre a vida de Maria, e ela, após a surpresa inicial, começou a responder com naturalidade. Falou sobre seus filhos com orgulho óbvio, sobre as dificuldades de criá-los sozinha após a morte do marido, sobre os pequenos triunfos e alegrias que encontrava no dia a dia. Quando Marco Antônio perguntou por que ela havia dividido sua comida, sabendo que ficaria com fome, Maria ficou em silêncio por alguns momentos, pensando. Então disse algo que ficaria gravado na memória de Marco Antônio para sempre. Disse que sua mãe, já falecida há muitos anos, costumava dizer que a gente só é verdadeiramente humano quando escolhe a bondade mesmo quando é difícil. Que qualquer um pode ser bom quando é fácil, quando não custa nada. Mas escolher ser bom quando dói,
quando exige sacrifício, é isso que separa pessoas que realmente vivem daquelas que apenas existem. Maria explicou que ela não tinha muito, mas tinha mais do que aquele homem na rua. E se não usasse o pouco que tinha para ajudar quando podia, então de que servia ter alguma coisa? Não estava dizendo que era uma santa ou que fazia isso o tempo todo. Mas naquele momento específico, naquele dia, ela tinha comida e ele não tinha nada. Era simples assim. Marco Antônio sentiu algo estranho acontecendo dentro dele enquanto ouvia aquelas palavras. Era como se estivesse ouvindo alguém falar em um idioma que ele havia esquecido que existia. Um idioma de simplicidade, de bondade sem agenda, de humanidade genuína. Ele se pegou contando coisas que normalmente nunca compartilharia. Obviamente não revelou quem realmente era, não mencionou sua família ou seus negócios. Mas falou sobre como se sentia às vezes, como se estivesse vivendo em um mundo onde todo mundo sempre queria algo de todo mundo, onde não existia gesto desinteressado, onde tudo era transação e cálculo. Maria o ouviu com atenção, seus olhos gentis mas também perspicazes. Quando ele terminou, ela disse algo surpreendente. Disse que conhecia esse sentimento, mesmo vindo de um mundo completamente diferente. Disse que às vezes, mesmo entre pessoas pobres, havia inveja, fofoca, tentativas de derrubar os outros. Mas também havia bondade, solidariedade, pessoas que ajudavam umas às outras sem esperar nada em troca. Ela acreditava que não era questão de ser rico ou pobre, poderoso ou fraco. Era questão de escolha. Todos os dias, cada pessoa escolhia que tipo de ser humano queria ser. Às vezes escolhia bem, às vezes escolhia mal. Mas a escolha sempre estava lá. Naquele momento, a porta da sala se abriu e uma mulher de terno entrou, claramente surpresa ao encontrar alguém ali. Era a gerente de limpeza, e ela não pareceu feliz ao ver Maria conversando com um estranho durante o horário de trabalho. Sua voz foi cortante ao perguntar o que estava acontecendo. Marco Antônio se levantou imediatamente. Ele se apresentou usando um nome falso, disse que era novo no prédio e havia se perdido procurando o banheiro. Maria gentilmente havia se oferecido para indicar o caminho. A gerente pareceu desconfiada, mas não podia questionar um possível inquilino ou visitante importante. Ela murmurou algo sobre Maria precisar voltar ao trabalho e saiu, lançando um olhar de advertência para a faxineira. Maria e Marco Antônio trocaram um olhar. Ela sorriu levemente, agradecida pela mentira que a protegeu de uma bronca. Ele sorriu de volta, e naquele breve momento, houve uma conexão genuína entre duas pessoas de mundos completamente diferentes. Marco Antônio saiu do prédio naquela tarde com sua mente em turbilhão. A conversa com Maria havia mexido com algo profundo dentro dele. Pela primeira vez em muitos anos, ele questionou não apenas as ações de seu pai, mas todo o sistema de valores no qual havia sido criado. Nos dias seguintes, Marco Antônio não conseguiu parar de pensar em Maria e em suas palavras. Ele começou a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Via o sem-teto nas ruas não como parte da paisagem urbana, mas como pessoas reais com histórias, dores e dignidade. Observava como as pessoas tratavam umas às outras, notando a crueldade casual, mas também os pequenos gestos de gentileza que aconteciam quando ninguém estava prestando atenção. Uma noite, durante um jantar de negócios particularmente tenso, Marco Antônio se viu pensando em como aquela situação pareceria absurda para Maria. Ali estavam homens poderosos discutindo territórios e porcentagens sobre copos de vinho que custavam mais do que Maria ganhava em uma semana, enquanto a poucos quarteirões dali pessoas passavam fome nas ruas. Seu pai, Vitório, notou a distração de Marco Antônio. Após o jantar, no carro a caminho de casa, ele perguntou diretamente o que estava acontecendo. Marco Antônio tinha algum problema que precisava compartilhar? Marco Antônio quase contou. Por um momento, quase descreveu a cena que havia presenciado, a conversa que havia tido, as dúvidas que estavam crescendo dentro dele. Mas olhou para o rosto duro de seu pai, para aqueles olhos que haviam visto e ordenado coisas terríveis, e soube que não adiantaria. Vitório não entenderia. Para ele, aquilo seria fraqueza, sentimentalismo perigoso. Então Marco Antônio disse que estava tudo bem, apenas cansado. Vitório pareceu aceitar a explicação, mas seus olhos permaneceram desconfiados. Ele não tinha construído um império sendo ingênuo. Sabia quando algo estava diferente, mesmo que não soubesse exatamente o que. Marco Antônio começou a voltar ao prédio regularmente, sempre encontrando maneiras discretas de cruzar com Maria. Às vezes era apenas um cumprimento no corredor, outras vezes conseguiam trocar algumas palavras. Ele nunca revelou sua verdadeira identidade, e ela nunca perguntou além do que ele voluntariamente compartilhava.
Através dessas conversas fragmentadas, Marco Antônio começou a ver o mundo por uma perspectiva completamente nova. Maria falava sobre seus filhos, sobre suas preocupações com Rafael que ainda não havia conseguido emprego, sobre a alegria de ver seus outros 2 filhos construindo suas vidas apesar das dificuldades. Falava sobre suas vizinhas, sobre como se ajudavam mutuamente, emprestando açúcar, cuidando dos filhos umas das outras, dividindo refeições quando o dinheiro estava curto no fim do mês. Para Maria, aquelas eram histórias simples do cotidiano. Mas para Marco Antônio, eram revelações. Ele estava vendo um tipo de riqueza que não tinha nada a ver com dinheiro. Era a riqueza das conexões humanas genuínas, da comunidade, da confiança construída através de pequenos atos de bondade repetidos ao longo do tempo. Certo dia, Marco Antônio chegou ao prédio e notou que Maria parecia particularmente preocupada. Ele perguntou o que havia acontecido, e ela inicialmente hesitou. Mas ele havia se mostrado tão genuinamente interessado em suas conversas anteriores que ela decidiu confiar nele. Rafael, seu filho mais novo, havia sido assaltado na noite anterior a caminho de casa. Levaram seu celular, que era velho mas era tudo que ele tinha, e ainda o machucaram no processo. Ele estava bem fisicamente, apenas alguns arranhões, mas estava muito abalado emocionalmente. E o celular era importante porque ele usava para procurar empregos, enviar currículos, receber ligações de possíveis empregadores. Marco Antônio sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Não era a raiva fria e calculada que aprenderá com seu pai, que via violência como ferramenta de negócios. Era uma raiva mais visceral, mais humana. Raiva de ver que uma família que já tinha tão pouco havia sido prejudicada ainda mais. Ele perguntou a Maria se ela havia feito boletim de ocorrência. Ela suspirou e disse que sim, mas não esperava nada disso. Conhecia como as coisas funcionavam. Casos como aquele eram apenas mais um número nas estatísticas. Ninguém iria realmente investigar o roubo de um celular velho de um rapaz pobre. Marco Antônio ficou em silêncio, mas sua mente estava trabalhando rapidamente. Ele tinha recursos, tinha contatos. Poderia facilmente descobrir quem havia assaltado Rafael e fazer com que pagassem por isso. Poderia recuperar o celular, ou comprar um novo, o melhor que o dinheiro pudesse comprar. Poderia até mesmo usar sua influência para conseguir um emprego para Rafael. Mas enquanto pensava nessas possibilidades, lembrou-se das palavras de Maria sobre escolhas. Se ele usasse seu poder e suas conexões para ajudar, não estaria apenas replicando o sistema que estava começando a questionar? Não estaria usando os mesmos métodos que seu pai usava, apenas com uma justificativa diferente? Por outro lado, tinha o poder de ajudar e fazer diferença na vida daquelas pessoas. Não usar esse poder quando podia não seria também uma forma de covardia moral? Marco Antônio ficou dividido. Passou dias pensando sobre isso, pesando as opções, tentando encontrar um caminho que fosse genuinamente bom, não apenas eficiente. Enquanto isso, algo estava acontecendo no mundo de Vittorio Salvatore que inevitavelmente afetaria seu filho. Uma família rival estava ficando mais ousada, testando os limites do território Salvatore. Havia reuniões tensas, negociações que estavam indo mal, ameaças sendo trocadas. Vittorio estava ficando mais irritado e paranoico, vendo traição em cada canto. Uma noite, durante um jantar de família tenso, Vittorio anunciou que havia tomado uma decisão. Eles iriam enviar uma mensagem clara para a família rival. Marco Antônio sabia o que isso significava. Violência, provavelmente morte. Seu estômago se revirou. Ele tentou argumentar que havia outras formas de resolver a situação, que talvez pudessem negociar, encontrar um meio-termo. Vittorio olhou para ele como se estivesse vendo um estranho. Perguntou quando Marco Antônio havia se tornado tão fraco, tão sentimental. Disse que estava desapontado, que esperava mais de seu filho. As palavras de seu pai doeram mais do que Marco Antônio esperava. Não porque acreditasse que fossem verdadeiras, mas porque percebeu que havia chegado a um ponto de não retorno. Ele não podia mais fingir que estava tudo bem com aquele mundo, com aquela vida. Maria havia aberto seus olhos para algo diferente, algo melhor. Mas sair não era simples. Ninguém simplesmente deixava aquele mundo. Sabia demais, tinha visto demais. Seu pai nunca permitiria. E mesmo que permitisse, havia inimigos que viriam sua saída como vulnerabilidade a ser explorada. Marco Antônio estava preso, e a prisão se tornava mais claustrofóbica a cada dia que passava. Foi então que algo inesperado aconteceu. Rafael, o filho de Maria, conseguiu um emprego. Não era nada grandioso, apenas um cargo de auxiliar administrativo em uma empresa pequena, mas era um emprego honesto com carteira assinada.
Maria estava radiante quando contou a Marco Antônio. Ela havia trazido um pedaço de bolo para comemorar, feito por ela mesma, e insistiu que Marco Antônio provasse. Sentados em uma sala vazia do 8º andar, ela falou sobre como Rafael estava animado, sobre como isso mudaria as coisas para a família, sobre os planos que ele tinha para o futuro. Marco Antônio comeu o bolo simples, mas feito com carinho, e sentiu um nó na garganta. Ali estava uma família comemorando algo que para muitos seria insignificante. Mas para eles era enorme, era esperança, era a possibilidade de dias melhores. E tudo conquistado honestamente, através de esforço e perseverança. Ele pensou em seu próprio mundo, onde dinheiro fluía abundantemente mas estava manchado de sangue e sofrimento. Onde tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha a alegria genuína que via no rosto de Maria naquele momento. Naquela noite, Marco Antônio tomou uma decisão. Ele iria sair. Não sabia como ainda, mas sabia que precisava encontrar uma forma. Não podia continuar vivendo daquela maneira, não depois de ter visto que existia uma forma diferente de ser humano. Mas antes que pudesse começar a planejar sua saída, a situação com a família rival escalou dramaticamente. Houve um ataque, violento e sangrento. Um dos homens de Vitório foi morto, outro ficou gravemente ferido. A resposta precisava ser imediata e devastadora, pelo menos era isso que Vitório e seus conselheiros mais próximos diziam. Vitório convocou Marco Antônio para uma reunião. Olhou nos olhos do filho e disse que era hora de provar sua lealdade. Ele seria responsável por organizar a retaliação. Era uma ordem, não um pedido. Marco Antônio sentiu o mundo desabando ao seu redor. Se recusasse, estaria assinando sua própria sentença de morte. Seu pai não toleraria desobediência direta, especialmente não naquele momento, especialmente não sobre algo tão crítico. Mas se obedecesse, se organizasse aquela retaliação, saberia que pessoas inocentes provavelmente morreriam. E ele não seria mais apenas um observador passivo daquele mundo de violência. Seria um participante ativo. Ele pediu tempo para planejar adequadamente. Vitório lhe deu 3 dias. 3 dias para decidir entre a vida que conhecia e a pessoa que estava descobrindo que poderia ser. Marco Antônio passou aqueles 3 dias em agonia mental. Não dormia, mal comia. Considerava suas opções repetidamente. Poderia fugir, mas sabia que não iria longe. Poderia ir às autoridades, mas não confiava nelas. Muitos policiais e oficiais estavam no bolso de sua família. E mesmo que encontrasse alguns honestos, o que contaria? Sua palavra contra a de homens poderosos? E ele mesmo não estava isento de culpa. Havia feito coisas, visto coisas, participado de coisas que poderiam colocá-lo na prisão. No segundo dia daquele prazo angustiante, Marco Antônio foi visitar Maria no prédio. Precisava ver alguém que representasse algo puro em um mundo que parecia estar desmoronando ao seu redor. Ele a encontrou limpando as janelas do 10º andar. Quando ela o viu, imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. O rosto dele estava pálido, havia olheiras profundas, as mãos tremiam levemente. Maria parou o que estava fazendo e levou-o para a copa de serviço, um lugar onde poderiam ter privacidade. Ela fez um café forte e esperou, sabendo instintivamente que ele precisava de tempo para encontrar as palavras. Quando Marco Antônio finalmente começou a falar, as palavras saíram em um fluxo confuso e desesperado. Ele não revelou detalhes específicos, não mencionou nomes ou lugares, mas falou sobre uma escolha impossível que precisava fazer. Uma escolha entre sua própria sobrevivência e sua consciência. Entre a lealdade às pessoas que conhecia a vida toda e a lealdade aos valores que estava apenas começando a entender. Maria o ouviu em silêncio, seus olhos cheios de compaixão. Quando ele terminou, ela ficou quieta por um longo momento. Então disse algo que ele jamais esqueceria. Ela disse que não podia dizer a ele o que fazer, porque não conhecia os detalhes de sua situação. Mas podia dizer o que acreditava sobre escolhas difíceis. Disse que há momentos na vida em que somos chamados a escolher quem realmente somos. Esses momentos são terríveis porque têm um custo real. Não são escolhas abstratas ou filosóficas. São escolhas que podem mudar tudo, que podem nos custar relacionamentos, segurança, às vezes até nossas vidas. Mas, ela continuou, são nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira natureza. Qualquer um pode ser bom quando não custa nada. A verdadeira medida de uma pessoa é o que ela faz quando a escolha certa é também a escolha mais difícil. Maria falou sobre sua própria vida, sobre o momento em que ficou viúva com 3 crianças pequenas. Teve a opção de desistir, de colocar as crianças em instituições porque não conseguiria criá-las sozinha.
Muitas pessoas até sugeriram isso, dizendo que seria melhor para as crianças. Mas ela escolheu lutar, escolheu trabalhar em 3 empregos diferentes, escolheu sacrificar seu próprio conforto e às vezes sua dignidade para manter sua família unida. Houve dias em que se arrependeu dessa escolha. Dias em que estava tão cansada que mal conseguia se mover, dias em que chorava sozinha no banheiro para que os filhos não vissem. Mas olhando para trás agora, vendo seus filhos crescidos, trabalhadores, boas pessoas, sabia que havia feito a escolha certa. Não a escolha fácil, mas a certa. Ela segurou as mãos de Marco Antônio e olhou nos seus olhos. Disse que ele parecia estar carregando um peso enorme, e que desejava poder tirá-lo dele. Mas só ele podia decidir que tipo de homem queria ser. Só ele podia fazer essa escolha. Marco Antônio sentiu lágrimas rolando pelo seu rosto, algo que não acontecia desde que era criança. Naquele momento, naquela pequena copa de serviço, com aquela mulher simples segurando suas mãos, ele tomou sua decisão. Ele iria dizer não ao seu pai. Não organizaria a retaliação. Sabia as consequências que isso provavelmente traria, mas não podia mais viver naquele mundo. Tinha visto algo diferente, algo melhor, através dos olhos de Maria. E não podia desistir disso. Marco Antônio agradeceu a Maria, um agradecimento profundo que vinha de um lugar genuíno em seu coração. Ela sorriu gentilmente e disse que não havia feito nada além de ouvir. Mas os dois sabiam que não era verdade. Ela havia feito muito mais que isso. Havia oferecido compreensão sem julgamento, sabedoria sem arrogância, apoio sem interesse próprio. Quando Marco Antônio saiu do prédio naquela tarde, tinha clareza pela primeira vez em dias. O caminho à frente seria difícil, talvez impossível, mas pelo menos seria seu caminho. Pelo menos seria uma escolha que poderia fazer em paz com sua consciência. Ele não voltou imediatamente para casa. Dirigiu por horas pela cidade, pensando, planejando. Precisava ser inteligente sobre isso. Não podia simplesmente entrar no escritório de seu pai e anunciar sua recusa. Precisava encontrar uma forma de se proteger, de proteger as pessoas que amava, se havia alguém assim em sua vida. Pensou em buscar proteção legal, talvez fazer um acordo com as autoridades. Mas desconfiava do sistema. Conhecia muitos oficiais que estavam comprometidos, que não hesitariam em vendê-lo de volta para seu pai. Então teve uma ideia diferente. Começou a reunir documentos, evidências de atividades ilegais da família. Não para entregar às autoridades imediatamente, mas como seguro de vida. Se algo acontecesse com ele, aqueles documentos seriam automaticamente divulgados. Seu pai saberia disso e talvez isso o fizesse pensar 2 vezes antes de tomar medidas drásticas. Passou o 3º dia reunindo tudo que podia. Registros financeiros, gravações de conversas, documentos que provavam conexões entre a família Salvatore e várias atividades criminosas. Guardou tudo em um lugar seguro, com instruções claras sobre o que fazer caso algo acontecesse com ele. Na manhã do 4º dia, Marco Antônio se apresentou no escritório de seu pai. Vitório estava esperando, cercado por seus homens mais confiáveis. O clima na sala era tenso, ameaçador. Marco Antônio respirou fundo e disse a seu pai que não poderia fazer o que estava sendo pedido. Não organizaria a retaliação. Entendia as consequências dessa recusa, mas essa era sua decisão. O silêncio que seguiu foi absoluto. Vitório olhou para o filho com uma expressão que mesclava incredulidade, raiva e algo que poderia ser descrito como dor. Então ele explodiu. Gritou com Marco Antônio, chamando-o de traidor, de covarde, de desgraça para a família. Disse que havia desperdiçado anos preparando-o, acreditando que ele seria digno de herdar o Império Salvatore. Os outros homens na sala observavam, alguns com expressões de choque, outros com satisfação mal disfarçada ao ver o filho favorito caindo em desgraça. Marco Antônio permaneceu calmo. Explicou a seu pai que havia tomado precauções. Havia documentos, evidências suficientes para destruir tudo que Vitório havia construído. Se algo acontecesse com Marco Antônio, aqueles documentos seriam tornados públicos. A raiva de Vitório se transformou em algo mais frio, mais calculado. Ele avaliou o filho com novos olhos, reconhecendo que havia subestimado sua determinação e inteligência. Ficou claro que Marco Antônio não estava blefando. Após um longo momento, Vitório fez uma proposta. Marco Antônio poderia sair. Não haveria retaliação contra ele, desde que mantivesse silêncio sobre tudo que sabia. Os documentos serviriam como garantia mútua. Se Marco Antônio falasse, a família o caçaria. Se a família tentasse machucá-lo, os documentos seriam divulgados. Era um acordo frágil,
baseado em mútua destruição assegurada. Mas era melhor do que Marco Antônio esperava. Ele concordou. Nos dias seguintes, Marco Antônio organizou sua saída daquele mundo. Não foi fácil. Teve que cortar laços com pessoas que conhecia há anos, deixar para trás a maior parte de sua riqueza, pois sabia que o dinheiro estava sujo. Começaria uma nova vida com quase nada, mas seria uma vida que poderia chamar de sua. Durante esse processo, ele foi visitar Maria uma última vez. Contou-lhe, sem entrar em detalhes perigosos, que havia feito sua escolha. Estava deixando para trás sua antiga vida e começando de novo. Não seria fácil, e haveria momentos em que se arrependeria. Mas era o caminho certo. Maria sorriu, aquele sorriso gentil que havia se tornado tão importante para Marco Antônio. Disse que estava orgulhosa dele, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Podia ver em seus olhos que ele havia encontrado paz, ou pelo menos o caminho para ela. Antes de partir, Marco Antônio deixou um envelope para Maria. Dentro havia dinheiro suficiente para cobrir 3 meses de aluguel e despesas. Não era uma fortuna, mas o suficiente para dar à família dela um pequeno respiro. Ele não queria que ela se sentisse em dívida, então deixou o envelope de forma anônima, onde ela o encontraria após ele ter partido. Marco Antônio deixou a cidade. Mudou-se para longe, para um lugar onde ninguém conhecia seu nome ou sua história. Começou do zero, trabalhando em empregos humildes, aprendendo a viver com pouco, descobrindo uma forma de vida completamente diferente da que havia conhecido. Foram meses difíceis. Houve momentos de solidão profunda, momentos em que questionou sua decisão. A vida era dura quando você não tinha poder ou dinheiro. Mas também havia momentos de alegria genuína, simples mas real. Amizades verdadeiras com pessoas que não queriam nada dele além de sua companhia. Trabalho honesto que o deixava cansado mas satisfeito. A sensação de dormir à noite sem medo, sem paranoia, sem o peso da culpa. Com o tempo, Marco Antônio construiu uma nova vida. Nada glamourosa, nada poderosa, mas uma vida que era verdadeiramente dele. Conseguiu um emprego em uma escola local, trabalhando com jovens em situação de risco, tentando ajudá-los a evitar os caminhos errados que ele próprio havia percorrido. Descobriu que tinha jeito para isso, talvez porque entendia melhor do que ninguém a atração do poder fácil e as consequências devastadoras que vêm com ele. De vez em quando, recebia notícias indiretas sobre sua antiga família. Soube que a guerra com a família rival eventualmente se resolveu, embora com grandes perdas de ambos os lados. Soube que seu pai havia ficado mais cruel e paranoico com os anos, vendo traição em cada canto. Parte de Marco Antônio sentia pena dele, mas sabia que Vitório havia feito suas próprias escolhas, assim como ele havia feito as suas. Marco Antônio nunca mais voltou à cidade onde havia crescido. Era muito arriscado. Mas pensava frequentemente em Maria, perguntando-se como ela estava, se seus filhos estavam bem, se ela ainda trabalhava naquele prédio dividindo bondade com estranhos. 3 anos depois de ter deixado sua antiga vida, Marco Antônio estava caminhando pelas ruas de sua nova cidade quando algo chamou sua atenção. Um homem estava sentado na calçada, segurando um cartaz pedindo ajuda. Suas roupas eram trapos, o rosto estava sujo, os olhos tinham aquele olhar perdido que Marco Antônio havia aprendido a reconhecer. Por um momento, Marco Antônio hesitou. Estava no fim do mês, seu próprio dinheiro estava curto. Tinha contas para pagar, precisava economizar para o aluguel. Passar direto seria a escolha mais sensata, a escolha mais prática. Mas então lembrou-se de uma tarde fria há 3 anos atrás. Lembrou-se de uma mulher de uniforme azul dividindo sua marmita com um estranho. Lembrou-se das palavras sobre escolher a bondade mesmo quando é difícil. Marco Antônio parou. Abriu sua carteira e pegou o que tinha, não era muito, mas era algo. Estendeu o dinheiro para o homem, que olhou para ele com surpresa e gratidão. Enquanto continuava seu caminho, Marco Antônio sentiu algo dentro de si. Era uma sensação cálida, uma sensação de conexão com algo maior que ele mesmo. Estava longe de ser perfeito, ainda lutava com seus demônios, ainda tinha dias ruins. Mas estava tentando. Estava fazendo escolhas diferentes. Estava se tornando uma pessoa diferente. E em algum lugar da cidade grande, Maria provavelmente ainda estava limpando pisos e dividindo bondade com o mundo. Sem saber que um simples gesto de dividir sua marmita havia mudado completamente a trajetória da vida de um homem. Sem saber que a bondade, por mais pequena que pareça, tem um poder transformador que vai além do que podemos imaginar. Anos se passaram. Marco Antônio continuou sua vida simples mas significativa. Trabalhou duro em sua escola, ajudando dezenas de jovens a encontrarem caminhos melhores.
Alguns o procuravam anos depois para agradecer, para contar como suas vidas haviam mudado. Esses momentos eram mais valiosos para ele do que todo o poder e dinheiro que havia deixado para trás. Ele nunca se casou, nunca teve filhos próprios. De certa forma, todos aqueles jovens com quem trabalhava eram seus filhos. Ele investia neles a paciência, o cuidado e a sabedoria duramente conquistada que nunca havia recebido adequadamente de seu próprio pai. Ocasionalmente, Marco Antônio pensava em tentar contatar Maria, talvez escrever uma carta explicando o impacto que ela havia tido em sua vida. Mas sempre decidia contra isso. Parte dele tinha medo de que a conexão com ele pudesse colocá-la em perigo, mesmo depois de todos aqueles anos. Parte dele também entendia que aquele momento, aquela breve interseção de suas vidas, havia sido perfeito em sua brevidade. Algumas coisas eram melhores deixadas como estavam, preservadas na memória como momentos puros de humanidade. Do outro lado da cidade, na verdade do outro lado do país, Maria continuava sua vida. Seus filhos estavam crescendo, construindo suas próprias famílias. Rafael havia progredido em sua carreira, saindo daquele primeiro emprego humilde para posições melhores. Ele era grato por cada oportunidade, lembrando-se dos meses difíceis de desemprego e da paciência de sua mãe. Maria eventualmente se aposentou da limpeza. Seus joelhos não aguentavam mais tantas horas em pé, suas costas reclamavam do esforço repetitivo de anos. Mas ela encontrou outras formas de ser útil. Voluntariava em uma cozinha comunitária, ajudando a preparar e servir refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade. Era irônico, ela pensava às vezes. Depois de anos limpando escritórios de pessoas ricas, agora passava seu tempo servindo pessoas pobres. Mas era onde se sentia mais viva, mais útil. Cada prato que servia, cada sorriso que recebia em troca, reafirmava sua crença de que a bondade importava, que cada pequeno gesto fazia diferença. Ela nunca soube sobre o homem que havia observado da janela de seu carro naquela tarde de inverno. Nunca soube que aquele jovem bem vestido que havia conversado com ela no prédio era o filho de um dos homens mais perigosos da cidade. Nunca soube que suas palavras simples e sua bondade descomplicada haviam salvado não apenas uma alma, mas provavelmente várias outras através do trabalho que Marco Antônio fazia agora. E talvez fosse melhor assim. A verdadeira bondade não busca reconhecimento ou recompensa. Ela existe simplesmente porque existe, porque há pessoas que escolhem a luz mesmo quando a escuridão seria mais fácil. Em uma tarde de primavera, muitos anos depois daquela primeira marmita compartilhada, Maria estava servindo sopa em sua cozinha comunitária quando um jovem se aproximou. Ele tinha talvez 16 ou 17 anos, com aquele olhar cauteloso de quem aprendeu cedo a não confiar em ninguém. Ela serviu seu prato com um sorriso caloroso. O garoto murmurou um obrigado quase inaudível e foi se sentar em um canto. Maria observou enquanto ele comia rapidamente, como alguém que não sabia quando seria sua próxima refeição. Algo naquela cena tocou seu coração. Quando o garoto terminou, Maria se aproximou. Perguntou gentilmente se ele queria mais. O garoto hesitou, claramente com fome mas também com orgulho. Maria não esperou pela resposta. Encheu o prato novamente e o colocou na frente dele. Desta vez, o garoto comeu mais devagar. E enquanto comia, lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Maria sentou ao seu lado, não dizendo nada, apenas oferecendo sua presença silenciosa. Quando o garoto finalmente conseguiu falar, as palavras saíram em um fluxo confuso. Ele tinha fugido de casa, de uma situação de abuso. Estava nas ruas há semanas. Estava começando a perder a esperança, começando a acreditar que o mundo era um lugar fundamentalmente cruel. Mas aquela refeição, aquela bondade simples e desinteressada, havia lhe mostrado que ainda havia luz no mundo. Havia pessoas que se importavam, mesmo com estranhos. Maria ouviu a história do garoto e seu coração apertou. Ela conhecia aquele tipo de dor, aquele tipo de desespero. Ofereceu ajuda para conectá-lo com serviços sociais, abrigos, recursos que poderiam ajudá-lo a sair das ruas. O garoto aceitou, agarrando-se àquela tábua de salvação como um homem se afogando. Nos meses seguintes, Maria ajudou o garoto a navegar o sistema complicado de assistência social. Não foi fácil. Houve recaídas, momentos de desespero, tentações de voltar para as ruas. Mas Maria persistiu, assim como havia persistido com seus próprios filhos, assim como persistia com cada pessoa que servia. Eventualmente, o garoto conseguiu entrar em um programa de jovens, conseguiu voltar para a escola, começou a reconstruir sua vida. Anos depois, quando ele se formou no ensino médio, convidou Maria para a cerimônia.
Foi um dos dias mais orgulhosos dela. Esses momentos, essas pequenas vitórias, eram o que dava significado à vida de Maria. Não as grandes conquistas ou reconhecimentos públicos, mas os rostos individuais, as histórias pessoais, as vidas tocadas e transformadas através de bondade consistente e desinteressada. Em algum lugar, Marco Antônio também estava tendo esses momentos. Um de seus alunos havia acabado de receber uma bolsa de estudos para a universidade. Era um garoto que 3 anos atrás estava à beira de entrar para uma gangue, seguindo os passos de irmãos mais velhos que estavam presos ou mortos. Mas Marco Antônio havia visto algo nele, um potencial escondido sob camadas de raiva e desespero. Ele havia investido tempo, paciência, oferecido tutoria extra, conversado sobre escolhas e consequências, compartilhado sua própria história de forma cuidadosamente editada. E gradualmente, o garoto havia começado a acreditar que havia um caminho diferente possível para ele. Agora, vendo aquele jovem segurando sua carta de aceitação da universidade, os olhos brilhando com esperança e possibilidade, Marco Antônio sentiu uma satisfação profunda que nenhuma quantidade de poder ou dinheiro em sua vida anterior jamais havia proporcionado. Pensou em Maria naquele momento, como frequentemente fazia. Perguntou-se se ela sabia, se tinha alguma ideia do impacto real de suas ações. Provavelmente não. Provavelmente ela via seu gesto de dividir uma marmita como algo pequeno, insignificante, apenas algo que qualquer pessoa decente faria. Mas era exatamente essa falta de autoconsciência sobre a própria bondade que a tornava tão pura, tão poderosa. Maria não dividiu sua marmita para ser admirada ou para criar um efeito cascata. Ela fez porque era a coisa certa a fazer naquele momento. E porque era genuíno, porque vinha de um lugar autêntico de compaixão, teve o poder de transformar não apenas aquele momento, mas toda uma vida. Marco Antônio frequentemente usava a história, sem revelar que era sobre ele, em suas conversas com jovens. Falava sobre como um único ato de bondade pode mudar tudo. Como às vezes, quando estamos no nosso ponto mais baixo. Quando perdemos a fé na humanidade, um gesto simples pode nos lembrar de que ainda há luz no mundo. Alguns dos jovens eram céticos. O mundo havia sido cruel com eles, e eles aprenderam a não acreditar em bondade desinteressada. Mas Marco Antônio persistia, assim como Maria havia persistido. Mostrava através de suas próprias ações, dia após dia, que a bondade não era apenas possível, mas necessária. À medida que os anos passavam, tanto Maria quanto Marco Antônio envelheciam. Seus corpos mostravam os sinais do tempo e do trabalho duro. Mas seus espíritos permaneciam fortes, alimentados pela certeza de que suas vidas haviam significado algo, que haviam feito diferença. Maria às vezes pensava na faxineira que havia sido, limpando pisos em um grande edifício comercial. Pensava em todas as pessoas que havia visto passando apressadas pelos corredores, tão ocupadas com suas próprias vidas que raramente notavam a mulher de uniforme azul que mantinha tudo limpo e funcionando. Não sentia amargura sobre isso. Entendia. As pessoas estavam ocupadas, tinham suas próprias preocupações. Mas também pensava nos momentos especiais, nas vezes em que alguém havia parado para dizer obrigado sinceramente, nas ocasiões em que uma palavra gentil havia sido trocada. E pensava particularmente naquele jovem estranho que havia aparecido em sua vida brevemente, que parecia estar carregando o peso do mundo nos ombros, e que havia desaparecido tão misteriosamente quanto apareceu. Ela se perguntava às vezes o que havia acontecido com ele, se ele estava bem, se havia encontrado a paz que claramente estava procurando. Esperava que sim. Às vezes, no silêncio da noite, dizia uma oração por ele, onde quer que estivesse. E Marco Antônio, em sua cidade distante, também pensava em Maria. Às vezes sonhava com aquela tarde fria, com a visão daquela mulher dividindo sua marmita. Às vezes acordava no meio da noite, lembrando-se de suas palavras sobre escolhas e bondade e coragem. Ele sabia que nunca poderia realmente agradecer a ela, nunca poderia explicar o que ela havia feito. Mas tentava orá-la da única forma que sabia, vivendo os valores que ela havia demonstrado, passando adiante a bondade que ela havia mostrado ser possível. Um dia, Marco Antônio recebeu um e-mail de um de seus ex-alunos. Era o garoto que havia recebido a bolsa de estudos anos atrás. Agora ele estava se formando na faculdade e havia sido aceito em um programa de pós-graduação em serviço social. Queria trabalhar com jovens em situação de risco, ajudá-los da mesma forma que Marco Antônio o havia ajudado. O e-mail terminava com palavras simples mas poderosas: "Você mudou minha vida. Agora eu quero mudar as vidas de outros." Assim funciona, não é? Bondade criando mais bondade. Marco Antônio leu aquele e-mail várias vezes,
lágrimas correndo livremente pelo seu rosto. Sim, era exatamente assim que funcionava. Bondade criando mais bondade. Um ato levando a outro, uma vida tocada tocando outras vidas. Era como jogar uma pedra em um lago e observar as ondas se espalhando em círculos cada vez maiores. Maria havia jogado uma pedra ao dividir sua marmita. As ondas daquela ação simples haviam se espalhado de formas que ela nunca poderia imaginar. Havia alcançado Marco Antônio, mudado completamente sua trajetória. E através dele, havia alcançado dezenas de jovens, que por sua vez estavam alcançando outros. E o ciclo continuava, crescendo, se expandindo. Era assim que o mundo mudava, Marco Antônio percebeu. Não através de grandes gestos ou proclamações grandiosas, mas através de inúmeros atos pequenos de bondade e coragem. Através de pessoas como Maria que escolhiam a compaixão mesmo quando era difícil, mesmo quando custava algo pessoalmente. No final das contas, foi apenas uma marmita dividida. Arroz, feijão, um pedaço de carne, alguns vegetais. Nada especial, nada extraordinário. Exceto pelo fato de que representava bondade pura, humanidade genuína, amor ao próximo sem agenda ou expectativa de retorno. E aquela marmita simples, dividida em uma tarde fria de inverno, havia mudado o mundo. Não de uma vez, não dramaticamente, mas silenciosamente, profundamente, uma vida de cada vez. Maria nunca buscou reconhecimento por seus atos. Nunca quis medalhas ou certificados ou manchetes de jornal. Apenas continuou vivendo, servindo, amando, escolhendo a bondade dia após dia. E no processo, sem saber, tornou-se um farol de esperança em um mundo que muitas vezes parecia escuro. Marco Antônio também nunca contou publicamente sua história. Nunca escreveu livros ou deu palestras sobre sua transformação. Simplesmente continuou seu trabalho discreto, ajudando um jovem de cada vez, plantando sementes de bondade e esperança. E assim, enquanto o mundo continuava girando, cheio de suas violências e injustiças e dores, havia também esses momentos silenciosos de bondade. Pessoas escolhendo a compaixão. Vidas sendo tocadas e transformadas. Esperança sendo renovada. Uma marmita dividida. Um gesto simples. Uma mudança profunda. E o mundo, lentamente, imperceptivelmente, tornando-se um lugar um pouco melhor.